Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa aula de inglês. Aqui quem fala é a professora Roberta Reis, tá? Vamos lá. Hoje eu vou revisar com vocês 2 conteúdos que a gente vai ver na próxima aula, tá? Que são os conteúdos da forma imperativa, imperative form, e a revisão do verbo to be, verb be, ok? Então vamos lá. A forma imperativa a gente usa para dar alguma regra, alguma ordem, um passo a passo a ser seguido, tá? Então, como vocês já viram, a gente vai colocar o verbo para começar a frase. Então, por exemplo, aqui, ó, na forma afirmativa, eu tenho 2 exemplos. Close the door, né? Close é do verbo to close, fechar. Então, eu tô falando, feche a porta, close the door, tá? E eu tenho read the book. Read é um verbo do verbo to read, ler. Então, eu estou falando, leia o livro, read the book, tá? Agora, se eu quiser negar essa forma imperativa, como vocês já viram, a gente vai colocar o don't lá no início da frase, tá? Então, don't close the door. Então, não feche a porta. Don't open the book now. Então, não abra o livro agora. Don't open, tá? E agora a revisão do verbo to be, tá? Que vocês já viram. Vamos relembrar aqui rapidamente. O verbo to be é aquele verbo que a tradução dele é ser ou estar. Então, por exemplo, aqui eu tenho o sujeito, tá? Em azul. I, you, he, she, it, we, you, they. Aqui em vermelho eu tenho o verbo to be. Então eu tenho I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então tudo que está em vermelho, am, are, is, são o verbo to be, tá bom? E aqui a gente tem a abreviação deles, a junção do sujeito com o verbo to be, numa estrutura abreviada. Então, I'm, you're, his, she's, it is, we're, you're, they're, tá? Então, qual é a tradução? Eu sou, eu estou, você é, você está, ele é, ele está, e assim por diante, tá? Aqui eu coloquei para vocês, para a gente revisar, como que ficaria a forma negativa e a forma interrogativa com o verbo to be. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho I am, I'm. A negação é I am not ou I'm not, tá? Então, ó, you are not ou you aren't. He is not, he isn't. E assim por diante, tá? E eu tenho a pergunta, a gente vai colocar o verbo to be lá no início da frase. Então, ó, am I, are you, is he, is she, is it? Tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus, um beijinho e tchau, tchau!